Nossa aula agora é de matemática. Hoje eu vou falar sobre esse rapaz. Ele é o Howard Gardner. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, sua biografia. Howard Gardner nasceu em Scranton, no estado norte-americano da Pensilvânia, em 1943, numa família de judeus alemã, refugiados do nazismo. Para quem não sabe, o nazismo ele é uma ideologia política que foi consolidada na Alemanha por Adolf Hitler. Dentre outras coisas, onde ele defendia, a supremacia da raça branca e o antissemitismo, que era o ódio aos judeus. Por isso, muitos desses judeus acabaram se refugiando em outras cidades. Ingressou na Universidade de Harvard em 1961 para estudar História e Direito, mas acabou se aproximando do psicanalista Erik Erikson, nascido em 1902 e falecido em 1994, e redirecionou a carreira acadêmica para o campus combinado de Psicologia e Educação. Na pós-graduação, ele pesquisou o desenvolvimento dos sistemas simbólicos pela inteligência humana, sob orientação do célebre educador Jerome Bruner. Nessa época, Gardner entregou-se a Harvard Project Zero, destinado inicialmente às pesquisas sobre educação artística. Em 1971, tornou-se co-diretor do projeto, cargo que mantém até hoje. Foi lá que desenvolveu as pesquisas sobre as inteligências múltiplas. Hoje, leciona neurologia na Escola de Medicina da Universidade de Boston e é professor de cognição e pedagogia e de psicologia em Harvard. Nos últimos anos, vem pesquisando e escrevendo sobre criadores e líderes exemplares. Tema de livros como Mentes Extraordinárias. Em 2005, foi eleito um dos 100 intelectuais mais influentes do mundo pelas revistas Foreign Policy e Prospect. Vamos falar sobre a inteligência corporal sinestésica. O que ela tem a ver com a nossa matemática? Lembrem que tudo que eu já comentei com vocês, que tudo que aprendemos dentro da matemática, ela tem um campo muito amplo, Muitas vezes não faz o sentido. A matemática ela não é apenas o pegar o papel e executar uma conta. A matemática ela faz parte do nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem percebe. Vamos ver essa inteligência agora aqui, segundo Gardner. A inteligência corporal sinestésica implica o uso do próprio corpo para resolver problemas. Diz respeito à capacidade de controlar os movimentos corporais, o equilíbrio, coordenação e a expressão por meio do corpo. Sabe aquela questão, muitas vezes, um exemplo simples, quando a gente está falando e a pessoa usa o braço para estar conversando, a expressão do olho, isso tem a ver, com a inteligência corporal sinestésica. O tipo de aprendizado é geralmente relacionado com as experiências físicas, os movimentos, a sensação, o tocar, o sentir, Tudo a ver com a nossa situação. Aí as profissões mais ligadas a esse tipo de inteligência são o dançarino, porque é através da dança que ele vai expressar o que aquela melodia, aquela música tem a dizer. O ator, o esportista, o mergulhador, o bombeiro e o motorista.
Desafio. Ai, 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 o que será que vem por aí? Bom, estudamos aí a inteligência corporal sinestésica, todo esse embasamento. E agora eu tenho um desafio para você, aluno. Então preste atenção no desafio. Até a mamãe e o papai podem participar desse momento, hein? Hoje eu vim trazer para vocês um desafio de matemática. Vamos lá. Primeiramente, você vai precisar de um local para sentar. Pode ser um banquinho, um puff, ou até mesmo seu sofá, uma cadeira. Uma pessoa, um voluntário. Bom, o que você vai ter que fazer, vai precisar também de um caderno e uma caneta ou um lápis para você escrever. O que você tem que fazer agora? Com a sua perna esquerda esticada, você vai girá-la em sentido relógio. Agora, no seu caderno, você escreva o numeral 6. Viu que o comando não conseguiu ser feito? Daqui a pouco eu falo por quê. Então, galerinha, ficou confuso, né? O que será que aconteceu neste momento? Você não sabe? Então vamos lá falar sobre ele. Hoje eu vim trazer para... Vamos conversar agora? Comandos que o cérebro precisava. Primeiro saber qual era a perna esquerda. Número 2, qual é o sentido que o relógio gira? Número 3, manter o movimento. Número 4, escrever o algarismo 6. Número 5, observe que o movimento do algarismo é o contrário do que se faz com a perna. Todos esses comandos fazem parte da mesma função cerebral. Por isso que vocês podem reparar lá quando faz o movimento da perna em sentido relógio, na hora que você vai fazer o movimento da escrita, o seu corpo automaticamente faz o mesmo movimento. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado diariamente, ele precisa ser capacitado para exercer aquela determinada função. Não devemos esquecer de como fazer, porque tudo aquilo que você deixa de fazer, o seu cérebro estaciona, ele para. Então devemos sempre motivar, trabalhar com estimulação, tá? Agora, desafio você a fazer esse exercício na sua casa. Chame toda a sua família para participar. Vocês vão ver que é bem legal.